A felicidade é um processo contínuo. Segredo número 4 e último. Começo hoje contando uma história. Havia um homem que teve um sonho. E nesse sonho, Deus falava com ele assim: tem uma missão para você. E ele ficou atento, Deus falando comigo, uma missão. Sabe essa rocha que está aí na frente da sua casa? Você vai empurrá-la, dia após dia. Sua missão é empurrar essa pedra. E ele, como atento àquela missão, prontamente acordou, levantou e começou a empurrar aquela pedra. Empurrava de noite, ele empurrava de manhã, ele empurrava de tarde, ele empurrava de noite, ele empurrava. E os dias foram passando. De repente, começou a vir um desânimo. E os pensamentos começaram a vir na mente dele. E aí ele começou assim: meu Deus, eu empurro essa pedra e nada acontece. Não saiu um milímetro do lugar. E ele começou a ficar desanimado, entristecido e já sem forças para empurrar tanto aquela pedra. Depois de vários dias empurrando. Um belo dia, depois de todos aqueles conflitos na mente, porque ele não estava entendendo mais por que aquela pedra. Então ele estava sentindo um fracasso. E aí ele foi falar com Deus e falou: Senhor, olha, de repente eu falhei na missão. Eu empurrei essa pedra, nada aconteceu, eu não consegui mover um milímetro. E Deus falou para ele assim: não estou entendendo. E aí ele falou: sim, Senhor, não consegui empurrar, não moveu, empurrei, não moveu um milímetro. E Deus disse para ele: quem disse que era para você tirar a pedra do lugar? Essa tarefa é minha. A sua missão era empurrar a pedra, tão somente. E ele, sem entender, disse: peraí, mas para que eu fiz tudo isso? Ele falou: tira os olhos da pedra, muda o foco, olha para você, olha para os seus braços. E quando ele olhou para os braços, eles estavam muito mais musculosos. Olha para suas pernas, e elas também estavam muito mais musculosas. Olha para a sua pele, e ele percebeu que a tonalidade estava muito mais bronzeado. Olha para sua face, e ele foi percebendo que algo novo que mostrava mais firmeza, mais força, estava presente ali no seu rosto. E ele falou: olha para dentro de você, você está muito mais determinado. Olha para o seu dia a dia, como que você está? Muito mais firme, mais determinado. E Deus falou: a tarefa não era para você tirar a pedra do lugar. A tarefa era o que estava acontecendo na sua vida. Quarto segredo: ame o processo. Quando a gente fala de processo, estamos falando de caminho, percurso, dia após dia, todos os dias. Isto é processo. E eu te faço uma pergunta: como você tem olhado para o processo da sua vida? Temos falado nessa série, hoje nós estamos encerrando, dizendo que felicidade é uma atitude, felicidade é uma decisão. Portanto, se é uma atitude, uma decisão, independente se eu tenho momentos alegres ou tristes, eu posso ter uma atitude que vai mudar aquele quadro. Que se não muda a situação, eu posso mudar a mim mesma diante daquele quadro, porque felicidade é uma decisão. Nós temos batido isso semana após semana. Mas, no último vídeo, se você não viu, veja lá. Aliás, eu vou dizer o seguinte hoje: eu tenho uma proposta sensacional. Quando terminar esse vídeo, volta no primeiro vídeo dessa série de 4. Nós trouxemos peças do quebra-cabeça de felicidade no meio dos problemas, das circunstâncias. Se você terminar hoje e pegar do começo, você vai ter uma visão muito mais ampla, porque esse é o objetivo. No processo, porque nós viemos trabalhando no processo, há um processo para chegar aqui. Mas no vídeo da semana passada, nós dissemos que o fim é melhor do que o começo. A questão é que quando eu olho para o fim, eu muitas vezes, e é muito comum, pensar que o fim é imediato. E aqui a gente tem um grande problema no processo, por isso que o processo fica pesado. Porque
a questão de uma palavrinha-chave que é imediatismo. Nós estamos vivendo hoje a geração do 3 minutos, tá pronto, cozido em 3 minutos. A geração do micro-ondas, aonde eu entro e já quero tudo pronto no imediato. E aí eu não tenho a consciência que existe um processo para as coisas acontecerem. Olha aí para as redes sociais, o que nós vemos lá? Palco. Nós estamos vendo os palcos. Aqui no consultório eu costumo dizer o seguinte, nós vemos do outro aquilo que é aparente, o palco. Porém, não vemos os bastidores. E é muito interessante que dos nossos, nós conhecemos os nossos bastidores e conhecemos os nossos palcos. Só que do outro, só vemos os palcos. Então, o que parece? Que é tudo lindo, porque no palco é maravilhoso. Agora, a bagunça, o processo está nos bastidores. Então, quando eu tenho a percepção minha dos meus bastidores, o que acontece? Parece que eu tenho vários problemas e o outro é tudo lindo, maravilhoso. Eu aqui no consultório, eu sempre falo isso. Como eu trabalho com os bastidores das pessoas, eu sempre digo isso, tá vendo? Você fala de coisas que não sabe, porque o outro parece lindo, mas você não sabe o que o outro está passando também. Amar o processo envolve entender que as coisas não acontecem assim no imediato. Por quê? Porque se acontecer de um dia para a noite, eu queimo etapas. Queimar etapas me leva a não estar pronto para a próxima fase. Você já parou para pensar que no meio das situações, e você pode até estar pensando aí, Gislaine, mas no meio da dor, no meio do problema, não é fácil. E realmente não é. Por quê? Vai depender da sua percepção. Se olhar naquela dimensão, e você sabe que o cérebro, ele tem um princípio que tudo que eu concentrar vai aumentar. Se eu concentrei na dor, pode ter certeza que ela vai ficar muito maior do que ela realmente é. Então, o que acontece? Muitas vezes, e que é mais comum, eu já querer o fim logo que eu começo. É muito fácil ver, como eu falei assim, das redes sociais, mas vemos pessoas começando algo e já quer algo já pronto, de um dia para a noite. E assim não acontece. Quer ver? Você vai fazer um bolo, aí você vê o bolo, aliás, você não vai fazer, você vê o bolo pronto, ai que delícia, que lindo, que arte. A pessoa que fez aquele bolo bem confeitado, lindo, né? Agora, o processo para chegar lá. Se eu não entender que o imediatismo vai me roubar a alegria do processo. Eu agora em outubro vai fazer 1 ano que eu passei por uma experiência muito forte com relação a isso. Eu estava num grande desafio, uma meta bem ousada, e aquilo começou a me dar angústia. Eu sabia que o fim seria melhor, mas o processo estava muita angústia. E aí eu comecei a perguntar, por que o processo tem que ser difícil? Por que tem que ser desse jeito? E aí eu decidi, eu vou amar esse processo. Como é que eu fiz? Eu comecei a valorizar as pequenas ações que eu tinha durante o dia. Era um problema, a cada resolução de problemas eu já me alegrava e eu fui curtindo o processo. E quando chegou o dia e tudo aconteceu, porque eu já visualizava o fim, quando tudo aconteceu, eu pude chegar lá muito melhor. Você sabe que tem um princípio aqui poderoso, que tudo que acontece no micro, ele se expande para o macro. O micro se reproduz no macro. O que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo falou certa vez, quem for fiel no pouco vai ser fiel no muito. Não pense que depois que chegar no muito você vai estar pronto se não valorizou o pequeno começo. Tudo que é pequeno, tudo que é grande começou pequeno. O processo valorizado faz toda a diferença. Se você valoriza as pequenas atividades, por exemplo, se você reclama de lavar uma louça, não tirar proveito daquilo, vai reclamar quando coisas maiores você for fazer. Então, quando eu valorizo o micro, ele vai se reproduzir no macro. Lembra disso. E eu quero dizer mais um ponto interessante. Respeite os processos. Basta cada dia o seu mal. Sabe por que muita coisa fica pesada? Porque no processo eu trago, a ansiedade faz isso. Eu estou vivendo hoje, não vejo o dia de hoje e já estou vendo o amanhã, mas de uma forma
trágica. Aí eu trago o peso de algo que eu estou construindo no amanhã para o dia de hoje. Então, aquele dia, ao invés de eu chegar e valorizar que dia maravilhoso, isso ficou mais pesado. O processo da borboleta, tudo tem um processo. A borboleta começa a lagarta, vai chegar o momento do casulo, vai crisalidar e aí vai chegar a borboleta. Se no casulo, quando tá parecendo que tá naquele sofrimento dentro do casulo, se cortar, nunca vai chegar, não vai estar pronto para ser borboleta. Quero encerrar esse quarto segredo te dizendo o seguinte: primeiro, volta lá e veja os 4 vídeos. Você vai ter uma percepção muito mais ampla se você fizer isso. E eu quero te convidar hoje a escrever. Por que eu sempre peço? Escreva. Porque quando eu registro, faça o comentário. Porque quando eu registro, aquilo vai ficar mais forte dentro de mim. Então escreva aí, nessa série, o que você tirou? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Que atitude você vai ter para ser mais feliz? E eu termino dizendo, gostou? Então dá o like. E eu quero te convidar mais uma vez, se você ainda não é inscrito, é só apertar o botãozinho de inscrever e acionar o sininho, porque aí você vai receber esses conteúdos toda semana. Na próxima semana eu entro um novo conteúdo e vai ser algo novo. Me aguarde. Um grande abraço.